para poder falar, né, sobre a expectativa do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Cresce bastante a expectativa de que esse pronunciamento saia ainda hoje sobre o resultado das eleições. O presidente, no entanto, deixou o Palácio do Planalto, né, mas sem falar ali com a imprensa. A gente vai ao vivo com a Kelly Cali para poder entender, porque ela conversou há pouco com o deputado Ricardo Barros, líder do governo, não é isso, Kelly? O que ele passou para você? Será que vem mesmo esse pronunciamento hoje? Então, Débora, o Ricardo Barros, ele esteve aqui de manhã, né, a gente noticiou isso, ele esteve aqui de manhã, passou talvez cerca de 20 minutinhos, 30, não mais que isso, veio pelo elevador aqui, porque tem várias entradas, né, aqui no Planalto. Ele poderia ter entrado, por exemplo, pela garagem, mas ele acabou vindo pela entrada onde nós, jornalistas, e qualquer outra pessoa que esteja transitando aqui no térreo, possa vê-lo, né. Então, ele veio, conversou com o presidente, passou cerca de 20, 30 minutos aqui, como eu disse, e foi embora, nos deixou sem conversar. Há pouco eu estava conversando com ele para entender como é que tá, o que foi conversado de manhã, o que foi dialogado, né? Porque depois, transcorrido esse dia, né, por algumas postagens, por exemplo, de alguns ministros, né, enfim, pela maneira como as coisas estão se articulando, abre um precedente para a gente entender que não vai haver, de fato, nenhuma reação ali do presidente Jair Bolsonaro. Já houve sinalização para o próprio STF, né, dizendo, por exemplo, que o STF não se preocupasse, que não haveria ameaça de golpe, enfim. Então você junta todas as circunstâncias com os nomes que já passaram por aqui e a gente tem um entendimento mais ou menos ali do que pode ocorrer. O Ricardo Barros, ele disse aguarde, né? Ele não avançou. Qual foi o questionamento que eu fiz para ele? Líder, o que vocês conversaram, né, ali, o senhor e o presidente? Qual foi a sinalização, qual foi o diálogo? O de que ele aceitasse ali o resultado eleitoral de ontem, fizesse o seu pronunciamento acerca do tema, ou ainda estão conversando se ele vai aceitar ou não? E aí o Ricardo Barros, ele tangenciou, não quis dar nenhuma informação, mas falou aí, pediu para que se aguardasse, né? Pelo desenrolar, como eu disse, de outras publicações que foram feitas por outros nomes ligados ao presidente Jair Bolsonaro, a gente imagina que, de fato, não vai haver nenhum avanço aí em alguma pauta circunstancial que tente negar o resultado eleitoral, né? Ontem, o próprio ministro Alexandre de Moraes, depois do resultado eleitoral, ele sinalizou o seguinte, que não havia brecha aí para questionamento ou então para dar vazão a qualquer possível questionamento, né? Ou seja, há aí um resguardo por parte da inteligência, digamos assim, da Justiça Eleitoral para não deixar que qualquer tipo de discurso nesse sentido, seja na Justiça Eleitoral, seja na Suprema Corte do país, tenha vazão, né? Então, a gente, claro, fica na expectativa, como você disse, Débora, o presidente foi para Alvorada, deixou aqui o Palácio do Planalto onde estava desde o período da manhã, né? Deixou tem uns 15 minutinhos, e aí há uma expectativa, mas não nada perto de uma certeza de que o presidente vai se pronunciar. O que tem-se o dia todo aí, o que a gente teve foi especulação, porque a assessoria do presidente em nenhum momento confirmou o que ele falaria. O que a gente tem aí são algumas histórias contadas e algumas posturas de fato, na expectativa de que o presidente consiga aí chegar no momento em que ele declare o resultado que foi posto nas urnas ali pela maioria dos brasileiros, ou seja, né, a sua derrota, né, para que o ex-presidente Lula, né, fosse eleito, o que se consolidou, né, o presidente Lula foi eleito, vai tomar posse no próximo dia 1º e até lá, até o dia 31, né, o presidente Jair Bolsonaro ainda é presidente da República. Vamos esperar, claro, se vai haver de fato um anúncio na Alvorada ou se não vai haver anúncio algum e vai continuar esse silêncio, viu, Débora? Volto com você.